Meninas, que delícia estar aqui com vocês. Né? A gente sabe que existem encontros na vida, né? E aqueles encontros de pessoas que vêm e ficam. E o que tem esse diferencial das pessoas que dão match? Que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente se encontrou em determinado momento, deu aquele match e aí tanta coisa aconteceu, tantos projetos, e um deles é o papo entre elas aqui. E hoje seria interessante que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre saúde mental, de uma forma humanizada, que é o que está precisando, né, gente? A saúde mental hoje está tão banalizada, né? E a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa palavra aí que foi a responsável por esse match, né? Humanização. Que nós três temos esse diferencial no nosso atendimento. Sim, que é importantíssimo, né, gente? A pessoa já chega tão frágil, tão quebrada, né? Esse acolhimento, você olhar o ser humano como humano, né? Como algo que precisa realmente daquele acolhimento, daquele colo. Eu acho que é isso que a gente podia falar hoje. O que vocês acham? Vamos? Sim, é verdade. Então, vamos lá. Fala um pouquinho de vocês, vamos lá, vamos conversar, vamos falar do que é, de como é, de como vocês veem isso daí, como é que vocês fizeram pra gente chegar até aqui. Vamos dessa parte humanizada. Vamos falar de acolhimento, então, né? Não é isso? Vamos falar. Eu venho de uma trajetória diferente, depois a gente até conta aqui, mas eu falo que eu fui escolhida para atender um grupo bem diferenciado, que é o nosso grupo LGBT, QIA+. E que não tem acolhimento nenhum. E eu acho que eu entrei nisso exatamente para recebê-los, porque não tem na medicina, infelizmente, não tem em outras áreas um acolhimento que eu acho que precisam demais, né? E aí, quando eu mando para a Débora, por exemplo, que é a nossa psiquiatra, uma paciente dentro desse grupo, eu sei que ela vai ser bem acolhida, porque a Débora sabe do que está falando, ela vai acolher, porque ela sabe as demandas, e ela não vai ver ou a doença, né? O problema, ou o fato que está levando até ali. Sim, patologia, a pessoa, né? Não vai se preocupar com a patologia, acaba sendo secundário, né? Uhum. E sim a pessoa. Eu sempre falo, isso é uma coisa que eu sempre falo, quem me segue, quem me conhece, paciente meu, eu sempre falo que os meus atendimentos, eles são encontros existenciais, são encontros de almas. E eu vejo mesmo, naquele momento que eu tô no consultório, que eu tô com um paciente, para mim, verdadeiramente, é um encontro de almas, porque se não tem esse match que eu falei no início, não flui, a coisa não vai acontecer. Então, para mim, realmente esse acolhimento, essa coisa de encontro de almas, para mim é muito importante. Vocês estão falando, eu acho que foi justamente isso, assim. O que me fez procurar a medicina foi pensar aquilo como propósito de vida e realmente mudar a vida das pessoas através da minha vida. E cada momento que eu tô ali, para mim é emocionante, assim. Realmente, para mim, a questão do diagnóstico, isso é o menos importante. Para mim, poder ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Ser um instrumento. E eu já passei por isso. Então, na época, eu falei isso para vocês. O que me fez procurar a medicina foi na época do vestibular, da adolescência. É uma fase tão difícil. É mesmo. E hoje eu consigo ter essa empatia. A grande parte dos meus pacientes estão na adolescência e sofreram isso durante a pandemia, assim. Se para mim foi difícil naquela época que eu vivi, imagina viver isso na pandemia, trancado em casa. Então, aquele momento ali eu tento ao máximo, se eu tiver que ficar 1 hora ou mais, não importa. Eu quero ouvir aquela história, eu quero poder dar o melhor de mim, porque eu também acredito que através da palavra, a pessoa desabafando, isso também cura, né? A gente botando todas as nossas palavras para fora, isso também cura. Sabe, é legal que você tá falando aí, eu não sei, pra gente até quebrar, assim, que eu vi que você se emocionou. Eu não sei vocês, mas eu amo escutar história. A história também, da pessoa, gente, que riqueza! Não, sim, eu não consigo ser, no consultório eu não consigo ficar
O que você pensa sobre isso? Não, pra mim não dá. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente atuante no Quem consultório. chega no consultório achando que a gente vai estar lá assim, né, com aquele caderninho anotando, Às vezes eu ganha tenho... uma almofadada. Não, e às vezes eu tenho até que me controlar nas expressões, né? Que eu sou muito expressiva. Então tem histórias realmente... Gente, eu amo, assim, e é uma coisa que é muito interessante, porque as pessoas até falam, eu tenho paciente que fala isso pra mim, porque assim, eu gravo tudo. E é como se eu estivesse fazendo um mapa mental, a pessoa tá falando e eu tô ali, de verdade. É o mapa mental, a gente sabe que a nossa profissão, ela acaba sendo mais estressante, mais maçante. Não, maçante não é a palavra, assim. Uma carga maior. Exige, emocional. né? Exige uma carga emocional, mas eu quis dizer assim, porque o depois, a gente fica mais pesado. Mas assim, e o fato de eu estar ali de verdade com cada paciente me deixa mais pesada ainda. Então assim, ele tá falando e eu tô fazendo um mapa mental e aí eu acabo botando, associo, né? Obviamente que a gente usa ciência, né? Que eu falo que a minha... Tá tudo aqui, todos os livros que eu já li, tá tudo aqui. E eu amo escutar. Quando vem aquele paciente com aquela demanda, com aquela coisa e contando história de vida. E quando você lembra o nome do cachorrinho do paciente, né? Acontece eles muito. olham, nossa, você lembra? Nem eu sei como é que eu faço pra lembrar, mas é que quando vem, parece que desce toda a história da pessoa. Uma vez, uma paciente minha foi muito interessante, que ela falou assim pra mim, ela contou um caso que tinha viajado, tá? E depois de muito tempo veio, ela comentou... Só deu uma pincelada sobre essa viagem. Eu falei, falei o nome do quarto que ela tinha ficado. Ela, como é que você lembra disso? Mas é porque eu tô prestando atenção verdadeiramente. A escutativa, né? Porque eu já tive vários profissionais de saúde, né? E não só de saúde, mas assim, vários profissionais, e vou colocar até saúde porque é isso que a gente tá falando, que... a pessoa tá te escutando e não tá te escutando. E você sabe disso, você percebe isso. Então, esse acolhimento, esse conforto, vem cá. Outra coisa que eu penso, que eu acho que é o diferencial, e eu falo por mim, falo por vocês também, porque a gente tá junto nessa, eu vejo, vamos lá, tamo junto. Vai dar certo. Me dá a mão, né? Me dá a mão, sim. Vamos junto, vamos caminhar, vai dar certo. Porque o caminho, o investimento na saúde mental, que é um investimento. Não é somente numa terapia, sim. Não é somente numa medicação, como eu já escutei muito, né? Eu tomo remédio, pronto, tá bom. Porque existe essa crença, né? Que você vai tomar remédio e vai ficar tudo bem. Mas é a alma, a dor da alma, né? Então, assim, eu sei que é um investimento que inacessível para alguns. Infelizmente. Infelizmente, mas é um investimento. Então, a gente tem que entender que é muito mais... esse investimento na saúde mental é muito mais do que um investimento de comprar uma blusa, sim. E sair da loja. E a coragem de se expor, né? De tocar em dores que às vezes já estão ali quietinhas. Esse é um outro papo, né? Mas é mais fácil botar tudo. Mais fácil botar pra debaixo do tapete. Não, e você falando, eu lembrei que a gente estava falando sobre isso, né? Na nossa conversa. Eu acho que a medicina também e a psiquiatria, principalmente, me escolheu. Porque essa escuta ativa de preocupada com o ser humano, eu posso estar no ônibus, aonde for, sempre tem alguém com alguma questão emocional que se aproxima de mim. E às vezes é até difícil, assim, pra minha família, Débora, vamos lá, já deu a hora. Porque eu tô preocupada com aquela pessoa, independente do consultório ou não. Se for na rua e a pessoa me pedir ajuda e eu estiver ali, e eu tiver tempo, claro, né, mas... Às vezes eu tô nas férias e tô com tempo e eu vou tentar ajudar aquela pessoa, né? Parece que a gente já tá com letreiro, né? Eu acho isso. Eu falo, gente, será que eu vim com a camisa escrita psicóloga? Não sei.